Boa noite. O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia climática da sua história. O número de mortes chega a 24 e deve aumentar. A chuva forte continua, dezenas de rodovias estão bloqueadas e cidades inteiras ficaram ilhadas. Em Porto Alegre, as operações portuárias estão paralisadas. O BNews 19 horas entrevista hoje o diretor-presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, que foi reconduzido ao cargo nesta semana. A gente mostra também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio Grande do Sul junto com uma comitiva de ministros. Quem vai trazer as informações é a Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje lá no Rio Grande do Sul para prestar apoio, para o governador Eduardo Leite e disse que os moradores do Rio Grande do Sul não vão ficar sem proteção. O governo federal se dispôs a ajudar o estado. Núria. O BNews 19 horas começa em 30 segundos. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. A gente começa a edição de hoje falando sobre a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul e que já provocou a morte de pelo menos 24 pessoas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no estado e anunciou a ajuda do governo federal. Quem tem as informações e volta a falar com a gente de Brasília é a repórter Marília Sena. Boa noite de novo, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu cedo aqui de Brasília e foi prestar apoio para a população do Rio Grande do Sul. Chegando lá, se encontrou com o governador Eduardo Leite e disse o seguinte, que os moradores do Rio Grande do Sul não vão ficar desabrigados. O governo federal ofereceu todo o apoio ali para o Rio Grande do Sul, Já são 24 o número de vítimas em decorrência dos temporais que atingem o estado desde a segunda-feira. A Defesa Civil registrou 13 mortos e o Corpo de Bombeiros e Brigada Militar confirmaram outros 11 mortos. Essa é a última atualização que a gente tem. Quem esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar esse apoio, reforçar esse apoio, foi o ministro dos Transportes, Renan Filho, ele que iria, a princípio, cumprir uma agenda aqui em Brasília também para falar de enchentes, desistiu, pediu para o secretário executivo do Ministério, Jorge Santoro, fazer essa agenda, prestar aí essa agenda para a imprensa, para a população, que também era sobre enchentes. A gente preparou um material, vamos assistir. A área diz respeito a um trecho não operacional da empresa Rumo, que estava em situação de desuso na região. Foi assinado um acordo coletivo de trabalho junto aos órgãos vinculados ao Ministério e à Prefeitura do município. Para a gente concluir esse processo todo e já assumir o compromisso da entrega da área para a Prefeitura, para o senhor já poder tomar os procedimentos que o senhor precisa fazer naquela área. A partir desse termo de compromisso, o prefeito de Araraquara, Edinho da Silva, pode realizar os trâmites legais para executar uma obra de retenção de águas no espaço. Serão destinados R$ 143 milhões em recursos para a construção de uma lagoa de retenção, para a contenção de enchentes. Araraquara, como vive hoje o Rio Grande do Sul, nós sofremos muito no final de 22, começo de 23, com as enchentes. O secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, explicou que a lei de ferrovias estabelece um sistema de regras para as devoluções de trechos ociosos e abandonados, permitindo que as áreas sem vocação possam ser destinadas para projetos de reorganização e preservação. É um dia importante para o setor de ferrovias, porque marca uma governança que nós estamos criando
dentro de um acordo de cooperação do governo federal com o governo local, Araraquara, para que a gente consiga racionalizar e otimizar a malha ferroviária federal, inclusive naqueles trechos não operacionais. Núria, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, informou que pelo menos 19 barragens continuam sendo monitoradas no Rio Grande do Sul. Tem muita gente desabrigada lá no Rio Grande do Sul, segundo os dados do estado. Olha só, o balanço mais recente do órgão mostra que 141 municípios estão afetados, 4.599 pessoas em abrigos e 9.993 pessoas desalojadas. O total de cidadãos afetados por essas fortes chuvas desde segunda-feira chega a 67.860. Muita gente. O presidente Lula, portanto, esteve lá junto com o ministro dos Transportes e aí voltou para Brasília, porque ele fez o compromisso de instalar um gabinete de crise para gerir essa situação lá do Rio Grande do Sul. E agora, no momento, ele está reunido no Palácio da Alvorada com os seus ministros, porque o concurso unificado da União, aquele Enem dos concursos, deve ser adiado por conta da situação no Rio Grande do Sul, né? Pensando aí na situação do Rio Grande do Sul. O presidente Lula está reunido agora para tratar dessa situação. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, chegou agora há pouco e informou isso, mas também quem é esperado por lá é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque além de Lula ter que gerir a situação do Rio Grande do Sul, ele precisa gerir a crise dele com o Congresso Nacional, causada pelo STF, que se desfez de uma decisão do Congresso sobre desoneração, e ele também espera o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, aqui no Palácio do Alvorada. Então, muita notícia, muita coisa ainda para rolar na noite desta quinta-feira. Núria. Obrigada, Marília. Bom, ainda nesta edição a gente vai falar com o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, sobre os impactos nos portos gaúchos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Santos, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira, e anunciou a liberação de verbas para obras viárias. O governador Tarcísio de Freitas assinou a liberação da verba para a realização de obras de revitalização na região da Alemoa Industrial. O projeto do município foi definido a partir de um diálogo com os caminhoneiros autônomos, por meio do Sindicam, o sindicato da categoria na região da Baixada Santista. A estratégia traz medidas de curto, médio e longo prazo e visa melhorar a mobilidade urbana e os acessos ao maior porto do país. A saída do Porto de Santos é algo que foi requerido pelos caminhoneiros, pelos sindicatos caminhoneiros aqui de Santos. A gente assumiu o compromisso de fazer. Então tem um projeto viário, tem um projeto de requalificação de pavimento e algo então que vai dar uma durabilidade maior, vai permitir uma melhor mobilidade urbana. Uma parceria com o governo do estado, 12 milhões por parte do estado, 3 milhões por parte do município, e essa obra resolve em parte os problemas da Alemoa. Além disso, estamos apoiando um projeto de desvio ferroviário para dentro da Alemoa Industrial, o que vai diminuir o número de caminhões, leva o trem para dentro da Alemoa Industrial e também desenvolvendo um projeto bem maior, aí na ordem de 90 milhões, para toda a Alemoa Industrial. No ano passado, o governo do estado anunciou que faria investimentos de 14 milhões de reais para o projeto, que foi apresentado pela prefeitura. As obras incluem a requalificação da pavimentação da entrada da Alemoa e melhorias na via. A construção do novo viaduto de acesso na região é de responsabilidade da FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos. A obra é uma das contrapartidas impostas para a empresa, que irá administrar as linhas férreas do Cais Santista. A vida do caminhoneiro atrapalha muito o Porto de Santos de girar, né? E levamos as demandas não só do viaduto, da Alemoa, como viaduto, como permanência de algumas questões do Porto, né? E graças a Deus hoje veio o ok dele aí. Tarcísio e Rogério ainda anunciaram a primeira unidade de FATEC e ETEC na Zona Noroeste, com cursos nas áreas de administração, logística, tecnologia, entre outros. As autoridades também falaram sobre o projeto do Parque das Palafitas, que irá substituir as palafitas da área por estruturas pré-fabricadas. A ideia é expandir esse piloto depois e fazer essa substituição de palafitas
paulatinamente para que a gente possa ter, então, essa troca por uma moradia digna, vai ter comércio, né? Eles vão poder desenvolver as suas atividades comerciais também no mesmo local onde estão as moradias, então tem a área destinada para comércio. É um conceito bastante interessante, bastante arrojado, bastante inovador e que traz essa dignidade. A empresa de gestão de fundos de rendimentos canadense Brooksfield é agora a maior acionista da empresa de logística multimodal VLI. A Brooksfield anunciou que comprou metade das ações que pertenciam à empresa japonesa Mitsu. Com isso, a gigante canadense passou a ter 36% das ações da VLI, ultrapassando a Vale, que antes era a maior acionista e que permanece com 29%. O valor da transação não foi divulgado. Veja agora outros destaques dessa quinta-feira no Giro de Notícias pelo país. Termina amanhã a temporada de cruzeiros marítimos no Porto de Santos, o maior que recebe turistas no país. Os números impressionaram. Foram mais de 1 milhão de turistas nessa temporada, que foi a maior dos últimos 10 anos. Foram 153 escalas, com a operação de 16 navios, sendo 7 em escalas regulares, das armadoras MSC e Costa Cruzeiros. O valor estimado para a economia na Baixada Santista passa dos 800 milhões de reais. Começam hoje as obras de recapeamento do sistema Anhanguera Bandeirantes em São Paulo. O início dos trabalhos está marcado para as 10 da noite e nesse primeiro dia vai até às 5 da manhã. A concessionária Autoban vai repavimentar mais de 2.000 quilômetros de faixas nos próximos 2 anos. A Câmara Municipal de Itajaí, em Santa Catarina, aprovou o projeto de lei que permite à Prefeitura abrir crédito adicional de até 10 milhões de reais para a Superintendência do Porto de Itajaí, gestora municipal do terminal. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito Volney José Marastoni. Os recursos serão para a dragagem no canal de acesso. A verba vai permitir a continuidade do serviço. A autoridade portuária pediu ao Ministério de Portos e Aeroportos o repasse de 25 milhões de reais para dar sequência aos trabalhos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que está reavaliando o traçado original da ferrovia transnordestina até o complexo de Suape, em Pernambuco. A afirmação aconteceu durante a audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado. De acordo com o ministro, as intervenções urbanas não permitem o traçado original do trecho. Nós estamos retomando a obra de Pernambuco como uma obra pública, inicialmente, enquanto a gente formata um novo edital de concessão. Ao mesmo tempo, senadora, que nós estamos reavaliando todo o traçado até chegar ao Porto de Suape. O Porto do Rio de Janeiro entrou no mercado livre de energia. O anúncio foi feito pela Portos Rio, responsável pela gestão dos portos públicos do Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí e Angra dos Reis. O MLE permite que os consumidores escolham seus fornecedores livremente, com liberdade para negociação de preços e escolha das fontes de energia. A expectativa é economizar 30% no custo mensal de energia elétrica. O navio porta-contêineres Paris 2 mudará de nome e tripulação após a saída do porto de Paranaguá, no Paraná. A mudança acontece após a compra do navio pelo armador MSC Shipping. A embarcação passará a se chamar MSC Brasília 12, em homenagem à capital do Brasil. O navio tem 299 metros de comprimento, 40 de largura e é chamado de extracal porque não tem linha regular no porto. Após atracar em Paranaguá, a embarcação vai seguir para o continente asiático. O aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, reformulou a operação por causa do show da cantora Madonna no próximo sábado. Até o dia 6, a concessionária Porto Galeão vai ter 170 voos extras, todos da linha azul, com 30 origens e destinos. Os principais pontos de partida dos fãs são Campinas, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. No sábado,
dia em que o aeroporto vai ter o maior número de passageiros, as equipes de agentes foram reforçadas em mais de 100%. No próximo bloco, a gente recebe o advogado Marcelo Samarco para falar sobre as celebrações dos 90 anos do Tribunal Marítimo. Quem está lá com ele aqui nos estúdios da TVB News é o repórter Paulo José Ribeiro. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O Tribunal Marítimo Brasileiro completa 90 anos e pela primeira vez realiza um julgamento fora da sede da entidade no Rio de Janeiro. A sessão será em Santos e vai ter transmissão, é claro, da TVB News. Quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Paulo José Ribeiro, que conversa ao vivo aqui do ladinho nos estúdios da TVB News com o advogado Marcelo Samarco. Boa noite, Paulo.
Obrigada, Paulo. Obrigada, Marcelo. Realmente histórico esse julgamento aqui em Santos. Bom, falando em eventos, os bastidores do Santos Expo vão ser destaque amanhã no Vitrine com Kense de la Terza. Amanhã tem Vitrine, aqui na TV BNews. Vitrine, para você que gosta de ficar por dentro de todos os grandes eventos do Brasil. Amanhã, depois do BNews, 19 horas. Daqui a pouquinho, logo depois do BNews 19 horas, você vai acompanhar a reapresentação do Vitrine da última sexta-feira. Bom, tem mais informação no portal bnews.com.br. É claro que a gente tem aqui, ó, vamos ver, tragédia no Rio Grande do Sul, toda a cobertura e a situação dos portos no estado gaúcho. As chuvas continuam por lá e os sistemas de clima-tempo já anunciaram que as chuvas continuam na região sul do país. A gente também deve ter altas temperaturas na região sudeste. Bom, o Ministério dos Transportes anunciou um investimento de R$1 bilhão nos reparos de modais de transportes afetados por desastres naturais. Em comunicação, o Ministério das Comunicações assinou um acordo com o Ministério de Tecnologia da Colômbia para expandir a infraestrutura brasileira de internet de fibra ótica até a cidade colombiana de Letícia, através do Oceano Pacífico. Tem muito mais notícia, você confere tudo no portal bnews.com.br. No próximo bloco, a gente vai conversar com o presidente da Portos RS sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Fica com a gente. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Subiu para 24 o número de mortes em decorrência dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira. 21 pessoas seguem desaparecidas, 147 cidades registraram inundações, quedas de barreira e deslizamentos de terra. O Lago Guaíba, em Porto Alegre, ultrapassou a cota de inundação na tarde de hoje e, segundo o governador do estado, Eduardo Leite, amanhã ele pode chegar a 4 metros, bem acima do recorde registrado na maior enchente que já atingiu a capital gaúcha em 1941. A Prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas de contenção do sistema de proteção contra enchentes para evitar que a região central da capital inunde.
Mais cedo, o governo do estado divulgou que a barragem de 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na região serrana, se rompeu parcialmente. A gente viu que o presidente Lula esteve na cidade de Santa Maria, garantiu que não vão faltar esforços nem recurso do governo federal para minimizar o impacto das chuvas, afirmou também que as Forças Armadas estarão à disposição da população gaúcha. Na questão portuária, o Porto de Rio Grande segue aberto, mas o de Porto Alegre está fechado. A gente conversa agora com o diretor-presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. Boa noite, presidente. Primeiro, qual que é a situação dos portos gaúchos? Bom, aqui no nosso estado, né, nesse momento, nós temos no Porto de Rio Grande, a gente mantém uma operação ainda normal, né, com uma grande preocupação com todo o volume de água, enfim, do que vem descendo e vem ocorrendo. Mas no Porto de Porto Alegre, hoje, a gente já está com a operação suspensa, já evacuado, né, toda a nossa área portuária, isso tendo cuidado já de levantar mobiliário, enfim, a água já chega no nível de inundação. Então, é muito preocupante, a água está subindo bastante, com a operação, então, completamente parada, e agora aguardando esses próximos passos, né, do que vai acontecer com o volume de água e tudo mais, a gente vê o que faz. As comportas que fazem divisa, né, entre a área portuária com o centro da cidade, elas já estão fechadas, né, então todas as comportas, está isolado toda a área, para evitar, né, ou diminuir os riscos de inundação na capital. E qual que é a maior preocupação aí com os funcionários e suas famílias, né, presidente? Exatamente. Então, um dos grandes pontos, né, é esse olhar e essa mensuração dos impactos, né, com as pessoas que já tiveram aí perda das suas residências. Mas nesse momento a grande preocupação está no salvamento das pessoas, né? Então o movimento está muito forte da onde as pessoas estão isoladas e tudo mais, de conseguir fazer esse salvamento de todos eles, para na sequência, obviamente, a gente pensar aí no que vai precisar ser feito do apoio para essas famílias. Há pouco, né, nós tivemos uma reunião com a Secretaria Nacional de Portos e aí com os nossos terminais, operadores, com essa abordagem, né, para poder identificar toda essa situação, identificar as necessidades que são importantes, para que a gente possa estruturar um plano aí de ação em cima disso. Então, hoje a gente segue olhando para as famílias de toda a comunidade portuária, mas não só portuária, né? Mas nessa preocupação de como é que a gente apoia aí no salvamento dessas pessoas, e aí na sequência, né, identificando as suas necessidades para ter atuação. Presidente, a diretoria foi reconduzida nessa semana, já assume com esse novo desafio. Falando de futuro e de negócios, quais os planos agora para essa nova gestão? Quando a gente recebe, né, essa recondução, então é um momento também de muita satisfação pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, esse reconhecimento e essa aposta do governador Eduardo Leite, do nosso secretário Júlio Costela, a confirmação, né, de todo o trabalho que a gente vem desempenhando à frente da empresa para transformar o nosso complexo portuário no seu diferencial, né, e no hub aqui na região sul. Quando a gente fala dos desafios, nós pautamos, né, nesse processo todo muito a transformação digital, né, então o investimento todo, a melhoria da infraestrutura, em paralelo com a inovação, né, com trazer inovação tecnológica, para com isso melhorar a nossa competitividade, melhorar a prestação dos nossos serviços e que a gente também possa tomar as melhores decisões. Então é fundamental a gente trazer toda essa tecnologia para nos auxiliar no processo todo de tomada de decisão. Obrigado, presidente. A gente agradece pelo tempo que o senhor tirou para conversar com o BNews. A gente segue acompanhando por aqui
e orando pela população gaúcha. Muito obrigado, bom trabalho. Bom, a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul você também vê no portal bnews.com.br. Você fica agora com a representação do programa Vitrine. Uma ótima noite para você e até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.